boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer e expor que é um prazer conhecer a Casa Irmãos de Boa Vontade pela primeira vez. É a primeira vez que eu venho à casa, já conhecia a casa na época que eu estudava ainda aqui na faculdade, na FAG, e aí passava e via a imagem aqui, as letras, o letreiro, mas ainda não tinha conhecido, e é um prazer, além de conhecer pela primeira vez, estar conhecendo, trazendo um tema, uma exposição a todos. E o nome da casa, em agradecendo, Irmãos de Boa Vontade, fazendo um trocadilho, mas um trocadilho tentando acertar, eu gostaria de pedir a boa vontade, realmente, de todos, para que nós pudéssemos hoje termos uma exposição / palestra, mais numa tônica de uma conversa entre irmãos. Uma conversa em que eu irei expor alguns temas, algumas reflexões em torno do Evangelho, algumas retiradas também de O Livro dos Espíritos, mas tentar dar um tom, uma tônica um pouco mais em tom de conversa mesmo. Alguns desabafos evangélicos, para que também os nossos desabafos sejam em torno da mensagem do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação kardeciana e, é claro, para que, quando eu falei desabafo, isso na verdade seja reflexão em torno daquilo que viemos vivenciando, em torno dos estudos, em torno daquilo que na nossa vida comum tem nos ocorrido e nos deixa intrigado. E hoje o tema, ele é intrigante. Ele é um tema intrigante porque iremos falar sobre aflição, sobre dor, sobre a causa e a justiça das aflições, do sofrimento e da dor. Escutávamos há um tempo atrás o relato de um artista muito famoso internacionalmente e uma pessoa que era de notável qualificação, de notável conhecimento técnico na área em que atuava, musical, artístico-musical, tão bom na sua área, tão inteligente, sensível, que destacava-se de forma muito notável naquilo que fazia. Só que em uma das suas conversas, dos seus relatos, ele expôs a um jornalista, aquele que ele escutava, um desabafo interessante. Muito embora se tratasse de uma pessoa, de um profissional, de um ilibado saber na sua área de destacamento artístico-musical, ele tinha uma característica interessante. Ele se dizia ateu. Dizia-se ser ateu. Só que dizia ser ateu de uma forma respeitosa. Não se dizia um ateu de uma forma satírica, muitas vezes querendo menosprezar ou, por muitas vezes, querendo tirar a seriedade daqueles que entregam uma vida a Deus ou daqueles que creem nele. Falava isso de uma forma respeitosa, de alguém sério. Ele falava, na verdade, mas era um desabafo de alguém que passou por um problema, por uma situação de vida familiar muito dolorida, passou por uma aflição muito grande e fez a seguinte pergunta, indagação para ele próprio: se Deus existe e se a religião é para conectar-me com Ele, por que ela não explica a dor? Palavras do artista. Então, quando foi indagado dos motivos, ele disse de forma objetiva, direta: a religião não explica a dor. Então, se tratava mais era de um desabafo. E existem certos momentos da vida
nossa ou de algumas pessoas que conhecemos que certas aflições ocorrem, certas dores, certos sofrimentos, que em alguns gerará uma crise de fé apenas. Em outros, pode se agravar e, além dessa crise de fé, isso se transformar, inclusive, num problema, num conflito existencial. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos. E a pergunta que ele fez foi: se Deus existe, Ele acompanha a dor? Se Ele acompanha a dor, por que permite? E junto dessas reflexões, dessa grande personalidade artística, um homem bom, dentro daquilo que conhecemos da sua vida pública, mas ele trouxe outras reflexões, que a nós é muito interessante fazê-las. Não obstante, muitas vezes, o mau proceder de certas pessoas, de certos companheiros de jornada, essas pessoas prosperam. Não obstante o mau caráter, não obstante o mau proceder, não obstante as atitudes, vemos ter muita sorte, se dá muito bem, enquanto outras que mantêm uma vida reta do ponto de vista ético-moral são pessoas caridosas, pessoas mais fraternas em comparação àquelas outras, e parece que essas pessoas encaram a dor de face a face desde o dia que nasceram. E às vezes são crianças que nascem e nos primeiros dias de vida, de existência, já são submetidas a procedimentos cirúrgicos, a incubatórios, a UTIs. Por que isso? E mais, melhor, para quê? Para que isso? E voltamos a fazer uma reflexão que foi feita por essa pessoa que se dizia ateu, porque a religião não é explicadora. Se Deus existe, se Ele acompanha a dor, por que permite? Permite nós observarmos, ao menos na Terra, a progressão, ao menos aparente, dos maus e a provação dos justos. Por quê? Para quê? Bom, para isso, nós iremos recorrer, ou melhor, retornar ao ano de 1857. Ano de 1857, em que Jesus decide então, decide então encaminhar à terra o que ele já havia anunciado há 2000 anos, como Consolador prometido, uma doutrina nova. Uma doutrina que explicasse de forma objetiva, direta e esclarecedora. Por quê? Enquanto uns, desde o primeiro dia que nascem, sofrem, e outros, parece que a vida sorri de forma invariável. Tem muita sorte e parece que nada de mal lhes acontece. E antes de adentrar em algumas questões dessa nova doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, leremos algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente poder refletir e conversar melhor sobre o tema. Eu gostaria de apontar uma das explicações que a religião sempre tentou dar a essa causa da dor e da aflição que sempre existiu. Sempre existiu. Uma corrente religiosa, ou melhor, várias correntes religiosas e filosóficas sempre tentaram explicar o porquê da dor, a origem e principalmente a sua justiça. Uma delas merece destaque. Uma delas que é muito conhecida por todos nós, que é aquela que diz que haverá um reequilíbrio de forças. Haverá uma compensação. Aquela que vai dizer a nós o seguinte, sucintamente falando:
Você está sofrendo agora. A dor está grande? Calma. Você vai para o céu, vai para um paraíso. Isso vai passar. Isso vai passar. É uma teoria que sempre foi tentando explicar a dor. E ela pode, algumas vezes, ter conseguido, e ainda pode conseguir, em alguns corações, em algumas mentes, trazer certo consolo e esclarecimento. Mas ela não sacia. E aí entra o aspecto não apenas religioso da doutrina espírita, mas filosófico também. Ela não sacia a dor de todos. Porque essa teoria, ela nos remete à justiça de Deus. Há uma justiça divina que deve ser, no mínimo, equânime, equilibrada. A balança deve ser minimamente coerente, reta. Porque se trata de uma justiça de Deus, e entendemos Deus bom, amoroso e justo, não é possível que alguns paguem. Vamos nos utilizar de um exemplo, de uma metáfora, de uma forma mais simples. Não é possível, ou não seria esclarecedor, justo, que alguns paguem uma passagem cara, uma passagem muito cara, para pegar esse trem, para pegar esse ônibus com direção a esse paraíso prometido. Enquanto uns pagam uma passagem cara devido às inúmeras tribulações da sua vida, outros parece que vão até de graça, face à sua vida calma e tranquila que tiveram. E vão para onde? Para o mesmo lugar. E volta a pergunta que esse artista fez a si próprio quando passou por uma grande dor e aí decidiu desconectar-se, romper suas relações com Deus. Palavras dele. Se Deus existe, por que ele permite a dor? E outra, por que a dor de uns é maior, mais forte em comparação à dos outros? E acrescentamos um pouco mais de tempero nessa reflexão. Muitas vezes aquele que está sorrindo, tem um mau procedimento, falta de ética e faz mal ao seu próximo, muitas vezes dentro da própria família. Por quê? Bom, fazendo esse apanhado dessa teoria, dessa corrente religiosa que nos diz, calma lá, espera, você vai ser recompensado por isso num local não muito distante e próspero, que é esse paraíso. Nós gostaríamos agora de adentrar em algumas questões de O Livro dos Espíritos, em que Kardec, ao perguntar aos espíritos sobre a justiça da reencarnação, porque existem certas provações, certos acontecimentos que nos ocorrem, se não conosco, com alguém que conhecemos, que se nós analisarmos do berço ao túmulo, nós não encontraremos respostas. Não encontraremos respostas. E tem uma questão mais grave ainda dentro desse tema. Certos acontecimentos que têm algumas pessoas na Terra, se elas analisarem a sua vida do berço ao túmulo, e dependendo da forma que elas encaram o mundo, elas podem enlouquecer. Ou, mais grave, ir, por exemplo, para um suicídio. E não é à toa que no maior capítulo do Evangelho, aí nos perguntamos por que Kardec fez do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo o maior.
em que ele trata de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Traz a causa das aflições, trouxe o tema e escolheu, selecionou, foi o que ele gastou mais tempo. É o maior. Por que será? Talvez porque sejamos a sociedade que mais sofre por ser a mais materialista de todos os tempos. E quando eu falo materialista, não é do ponto de vista de capitalismo, de bens, e sim de análise da vida. Talvez sejamos a sociedade que não enxergue de uma forma mais esclarecedora e consoladora essa vida como uma vida em estações, vidas que se sucedem, porque se encararmos, repito, de berço ao túmulo, algumas tribulações que passamos, que nós mesmos passamos, nós podemos perder a base, perder o alicerce. Kardec, portanto, fez de um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo que eu acabei de mencionar, um item, o suicídio e a loucura. E é nesse item que ele diz a seguinte frase, que eu vou tentar parafrasear, trazer a ideia. Ele diz assim: a calma, separado, a calma e a resignação, auridas, com base, auridas na forma de se encarar a vida terrestre, a calma e a resignação na forma de se encarar a vida terrestre e na forma de vermos a vida futura, são o melhor preservativo. Palavras do Kardec. É o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas na forma de se encarar a vida terrestre. Por quê? Eu vou tentar dar um exemplo mais concreto. Um casal se prepara para ter um filho, está tudo certo, eles vão ao médico, tem um acompanhamento, a mulher engravida, aí vem o filho, o quarto está pronto, aí é aquela alegria na chegada da criança, aí a criança nasce, eles ficam bobos, a criança cresce e ficam mais bobos ainda, e com 5 dias de existência ela desencarna. Como encarar uma situação dessas? Ou uma esposa com 2 filhos recebe a notícia de que seu amigo, companheiro e inclusive marido, pai de suas filhas, acabou de sofrer uma intempérie da vida, sendo assassinado. Como encarar? Certas questões, se nós não tivermos uma base sólida, uma calma e uma resignação, e dependendo da forma que encaramos a vida terrestre e a forma que vemos o futuro, nós podemos cair num desânimo. É a chamada falta de fé. Nesse artista, talvez fosse realmente, seja uma pessoa de um nível já espiritual mais elevado, porque sofreu um abalo, se manteve firme, rompeu suas relações com Deus, disse ele. Claro que Deus não rompeu com ele, mas ele disse romper com Deus. Desconectou-se da religião. Mas poderia ter sido pior, poderia ter sido mais grave. Ele poderia ter caído numa crise e num conflito existencial e ter partido talvez para uma loucura ou para um suicídio. Então são as questões graves e é por isso que eu disse, é um tema intrigante. É um tema intrigante nós tentarmos entender a dor, o sofrimento e as suas causas. Por quê? Parece que a vida nos diz o seguinte, que chega um dia que a dor bate na nossa porta e nos convida a encará-la ela
encarar ela de face a face. E voltamos a admitir. Tem pessoas que sofrem essa batida na porta durante todos os seus dias de vida. Encaram a dor de face a face todos os dias. Bom, vamos lá para algumas questões, passando, portanto, então agora a palavra a Kardec, em que ele faz a seguinte indagação na questão 171. Nessa questão 171, ele vai tratar da justiça da reencarnação. E ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: sobre o que está baseada a doutrina da reencarnação? Sobre o que está baseada? Qual o fundamento ele queria saber? A resposta é a seguinte: na justiça de Deus, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhoria? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas, é uma afirmação, só entre os egoístas se encontram a iniquidade, que é a indiferença, o ódio implacável e os castigos sem remissão, sem reparação. Vejam a pergunta de Kardec, primeiro perguntando qual é o fundamento da reencarnação. Vocês, espíritos, estão a nos falar de reencarnação. Ok, mas qual o fundamento dela perante a justiça divina? E a resposta dos espíritos foi como se eles fizessem, inclusive, uma analogia. Nós, hoje, na lei humana, já temos alguns mecanismos em que o infrator, por exemplo, ele consegue remir a sua pena, inclusive no Brasil, pelo menos. Não digo que é em todos os estados do mundo, mas no Brasil já há uma lei mais voltada a essa questão da remissão. Alguém que cometeu, por exemplo, um furto uma vez, não poderia ficar com isso perpetuado na sua existência, ou até mesmo alguém que cometeu um crime mais grave. E aí pode ser dado vários exemplos, que eu não vou ater nesse caso. E também não vou nem entrar no aspecto de se isso é bom ou não é socialmente, porque entra em outro campo que foge da nossa análise político, social, que não vem aqui ao caso a discussão. Mas a lei humana, ela já prevê reinserções e métodos mais educativos, mais pedagógicos. Mesmo que sejam crimes hediondos, essa pessoa não será condenada eternamente a uma pena. Isso na lei, nos códigos da terra, no Brasil. E se Deus existe, por que Deus agiria de forma mais severa do que nós? Ou melhor, do que aqueles que legislaram aqui na terra, aqui no Brasil? É uma lógica que os espíritos trouxeram. É como se ele dissesse o seguinte para nós: a lógica, alguém vir numa situação difícil, numa situação de vida muito mais complicada que outros, não obstante também a sua interferência, o seu livre-arbítrio, mas aliado a questões sociais, a questões políticas, muitas vezes econômicas, muitas vezes familiares, tem uma vida desregrada, comete crimes, e aí vai ser julgada com a eternidade ao que muitas vezes chamamos de inferno? A lógica, alguém que por 50 anos, que seja uma vida de 50 anos fadada ao erro, ela responda 50 anos, ela responda pela eternidade? Isso nos dá uma noção de Deus, de justiça divina?
E vejam que aqui não é um trabalho que fizemos de convencimento e nem de proselitismo para aqueles que vieram pela primeira vez e estão talvez a escutar. É um trabalho de reflexão, de indagação, para que cada um de nós saiba aquilo que é melhor para si. Se o Espiritismo alimenta a sua alma, permaneça. Agora, se você acha que o que alimenta a sua alma são outras filosofias, outras religiões, permaneça. E cito uma questão que o próprio companheiro Haroldo Dutra Dias falou, e eu achei muito interessante. Ele disse: nenhuma religião deveria ter o interesse de fazer esse proselitismo, de angariar números. Deveria, era sim, alertar para o seguinte: você é budista? Você é católico? Você é espírita? Ok, está te fazendo bem? Sim, está me fazendo bem. Seja, então, o melhor espírita que você pode ser. Se não é, você é católico, é protestante, seja o melhor protestante que você pode ser. Porque não importa, e Jesus nos disse isso, não diretamente, mas pela sua vida, que não importa, o que mais importa não é o que nós acreditamos, mas sim a forma como vivemos. E aí tem até uma frase interessante de São Francisco de Assis, quando Francisco de Assis diz: divulguem, saia e divulgue o Evangelho, bem conhecida. Ele diz: saia e divulgue o Evangelho. Divulgue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Essa é muito boa, né? Se precisar, use palavras. Hoje nós podemos trazer para a nossa atualidade espírita e dizer: divulgue o Espiritismo. Se precisar, use palavras. Porque o que mais divulgue, o que mais explica uma teoria é a forma como a gente vive. Eu posso aqui ficar 10 minutos explicando para vocês como que faz um bolo de laranja. Ou melhor, 1 hora. E pode vir alguém aqui nesses 10 minutos e fazer o bolo. Que forma melhor de explicar que é fazendo, vivendo? São o que os espíritos trouxeram. Vamos partir para uma outra questão, em que Kardec pergunta: perante Deus, outra pergunta, perante Deus, são iguais todos os homens? São iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol irradia a luz para todos. Por que eu trouxe junto aqui essa questão 803, que fala da lei de igualdade, que são uma das leis morais, leis naturais, enfim. Lei de igualdade, por quê? Porque ela está atrelada à justiça da reencarnação. Porque a reencarnação não teria, talvez nós não encontrássemos tanta lógica, tanto respaldo nela, para acreditarmos, para crermos nela, se nós não associássemos a uma lei de igualdade. Só que voltamos a inquirir. Se essa lei de igualdade existe e nós considerarmos berço, túmulo, onde está a justiça divina na Terra? Onde está? Essas são as duas questões que eu busquei trazer de O Livro dos Espíritos, que é a justiça da reencarnação associada a essa lei moral, que é a lei da igualdade, em que os espíritos respondem: sim, o sol irradia luz para todos. Para todos. Mas se ele irradia luz para todos, sem a reencarnação, muitas questões ficam sem explicação. E muitas provações nos levarão, se nós não tivermos uma base sólida, uma base moral firme, a cairmos e talvez não fazermos que nem a criança que cai, levanta. Muitas vezes caímos e para levantarmos será preciso muito esforço, muita luz de fora, muita irradiação para poder
fazer com que nós nos realicercemos novamente. Eu gostaria agora de ler um trecho que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das bem-aventuranças em que Kardec trouxe o tema Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que ele trouxe dois itens, os itens 4 e 6. Item 4, ele fala das causas atuais das aflições. E em outro item ele trata causas anteriores. Trazendo aqui à tona, mais uma vez, numa das obras codificadas, mais numa das obras básicas da doutrina espírita, o tema da reencarnação. Dizendo o seguinte: tem algumas dores, algumas aflições, alguns sofrimentos que são e que encontram suas causas nesta vida. Mas também existem muitos sofrimentos e muitos acontecimentos que não podem ser explicados e entendidos se considerarmos a atual existência. Portanto, estão lá atrás, são anteriores. E eu gostaria de ler um desses itens, porque é um tema tão amplo que para tratar de forma mais abrangente precisaríamos de uma semana e fazer um seminário. Mas eu vou ler um item, que é o item causas atuais. Causas atuais das aflições, em que Kardec nos diz o seguinte. Aqui é Kardec falando, interpretando o Evangelho. Causas atuais das aflições. Ele diz: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promano de duas fontes bem diferentes, que importa diferenciar. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Esse é um dos trechos. E antes de prosseguir, vamos comentar um pouco ele. Kardec está abordando o seguinte. Bom, dos males da nossa vida, dessa existência, elas podem ser tratadas sobre duas diferentes fontes. Algumas fontes nós vamos encontrar nesta existência, outras, se não percorrermos e não encontrarmos aqui, está lá atrás. Mas ele é enfático nessa questão, e aqui que eu gostaria de também trazer uma reflexão de que ele afirma que a maioria e a maior parte das causas das nossas dores nós encontramos nesta existência. Nesta existência. E somado a isso, ele faz uma outra afirmação. Além de ser encontrada nesta existência, grande parte delas, ou melhor, porque se tratando de aflição, nós podemos falar totalidade. A totalidade delas decorre, se origina dos nossos defeitos íntimos, dos nossos problemas internos. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Eu vou tentar fazer um apanhado me utilizando de uma mensagem do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Tem um livro chamado Religião dos Espíritos, que inclusive é pouco lido na seara espírita e pouco conhecido também. Numa das mensagens, Emmanuel dá o título Examina a própria aflição. Olha o título da mensagem, Examina a própria aflição. O título já é sugestivo, porque ele nos diz o seguinte: examina a tua aflição.
não a da sogra. Examina a tua, não a do vizinho, nem da tua esposa, e nem a do filho. Examina a própria aflição. Aqui ele vai fazendo uma relação de que cada aflição gera uma dor. No sentido, cada problema íntimo, cada mal, cada problema que eu tenho em mim, cada defeito íntimo gera uma aflição. E nós precisamos examinar. É isso que o benfeitor Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, vem a nos dizer. E vamos ler algumas delas, dessas relações que ele faz. Diz ele, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. O benfeitor ele é bem sucinto, ele é bem objetivo às vezes até demais. Emmanuel é objetivo às vezes até demais. Mas ele diz que a aflição do egoísmo é a egolatria. E como sofre o egoísta? Porque o egoísta é aquele que não consegue ser feliz se ele não tiver tudo para ele. Só que ele esquece do principal, de que nenhuma alegria é real se não for compartilhada. A verdadeira felicidade não está na individualidade. E eu não estou falando do autoconhecimento, eu estou falando da alegria, da felicidade. Ela não está em usufruir dos bens de Deus sozinho. Ela está em usufruir compartilhando. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Você ganha uma medalha. Ou, além dessa medalha, você consegue conquistar tudo o que você quer. Trabalho, esposa, culturalmente. Aí você é mandado para uma ilha deserta, só você. Que peso tem essa medalha? Que valor tem a sua Ferrari? Porque nós somos tão egoístas que nós precisamos de alguém pelo menos para contar. Pelo menos para dizer, contar vantagem, muitas vezes. Ó, ganhei uma medalha. Tá, mas e essa medalha tem que valor se você estiver sozinho? Então o egoísta sofre. Nós pensamos muitas vezes que não. Porque aquele que é egoísta e está ascendendo, ele está sorrindo. Você já viu alguém, por meio da fraude, por meio do seu egoísmo, e esse egoísmo manifestado muitas vezes numa ambição em pautar sua vida, em causar prejuízo aos outros, você já viu ela chorando? Ela vai chorar. Pela lei divina, pela lei da consciência. Mas, muitas vezes, elas estão sorrindo. E estão numa aparente ascensão. Só que Emmanuel nos diz em outro trecho, observe bem, talvez ela esteja caindo. E aqueles que muitas vezes vemos sofrendo e suportando uma aflição, Emmanuel nos diz, espera lá, talvez ela esteja subindo. É uma questão de ótica. De ótica. A aflição do vício chama-se delinquência. Do vício chama-se delinquência. A pessoa começa usando uma dose pequena de uma substância da drogadição, de droga. Dali um mês, ela já está precisando usar um pouco mais, uma quantia um pouco maior. 6 meses, ela já está começando a entrar num processo de desespero. Em 1 ano, ela está roubando para sustentar o vício. E aí você pode dizer, mas não é uma pessoa. Sim, não é. E muitas vezes não é. Não cometeu o crime pelo prazer do crime, mas pelo vício. Delinquência. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição da agressividade chama-se cólera. O agressivo, a dor que ele sente é a cólera. E nós todos devemos saber
pelo menos um dia de nossa vida, o quanto sofre o encolerizado. Primeiro, faz mal ao sistema cardíaco, acelera. Faz mal ao sistema gástrico. Faz mal ao sistema nervoso. E pior de tudo, dá pé de galinha também. Envelhece mais rápido. Né? Então, o encolerizado sofre. A agressividade, a aflição do agressivo é a cólera. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. E a gente pode pensar que o indisciplinado é um defeito. É um defeito, a indisciplina. Porque o indisciplinado ele precisa acordar às 7h30 para um compromisso, mas ele acorda... Aliás, 7h30 é o compromisso dele, mas ele acorda às 7h15. 7h15. Aí ele já não sabe onde é que está a chave do carro. Aí ele vai pegar o trânsito, ele vai achar tudo já uma tremenda barbaridade. Porque essa cidade não dá para viver, aí chega no trabalho, aí é aquela pessoa que chega, é um trovão, ela descarrega tudo no setor. Bom dia. A pessoa está carregada, só se for para você, às vezes ela te responde. Então, por quê? Porque ela é uma pessoa? Não. Indisciplinada. A aflição da indisciplina chama de desordem. E tem pessoas, em algumas etapas, alguns setores da nossa vida, nós somos tão indisciplinados que a nossa vida se transforma numa tremenda desordem. Mas por quê? Por causa de um defeito chamado indisciplina. Aflição. O indisciplinado vive aflito, porque ele está sempre, ele não sabe onde é que está a chave do carro, ele está sempre atrasado para qualquer compromisso, e ele está sempre irritado, porque as pessoas cobram dele o mínimo de disciplina. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça, rebeldia. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Impaciência. O impaciente, ele perde a medida das coisas. E nós vimos isso em casa. É, por exemplo, a pessoa que não tem paciência nem mesmo com os defeitos dos outros. Ele ama sua esposa, ama seu filho, mas não tem paciência. Quer que a pessoa muitas vezes se melhore de um defeito, de uma conduta, em uma semana. Sendo que as suas aflições, os seus vícios, talvez por séculos ele está tentando combater e não consegue, se torna impaciente, aí se torna aquela pessoa intemperante, e o impaciente começa a se afastar das pessoas. Mas não que é ele que deseja isso. Há um processo natural. Há um processo natural de isolamento, porque ele começa a afastar as pessoas de si próprio. E ele começa a sofrer com a solidão. Por quê? Porque não tem paciência. É imediatista, impulsivo, e nós temos que ter um mínimo de medida. E se nós não tivermos esse mínimo de paciência, aflição. Nos gera aflição. E é uma aflição de um crime bárbaro, que, socialmente falando? Não. É uma impaciência. Mas sofre. O ciumento, a aflição do ciúme é o desespero. Quem já algum dia sentiu ciúme sabe como é um sentimento ruim. Você fica desesperado. Desesperado. Você não tem paz. Porque quem sofre não é somente aquele que está sofrendo as ações do ciúme. O que mais sofre é o ciumento. Que ele está aqui com a cabeça em outro lugar. E eu digo ciúme em vários aspectos. Não somente o do relacionamento. Desespero. O ciumento sofre muito. Aflição? Bom, remédios.
para finalizar, vamos tentar expor dentro da literatura espírita pelo menos 2 remédios para que nós possamos alimentar nossa alma quando advier uma grande aflição. Primeiro, fé. E como é um tema tão amplo e tão aberto, eu preciso me socorrer dos benfeitores. Tem um tema chamado Examina a própria aflição. Ou melhor, desculpa, viver, esse é o anterior. Agora nós vamos nos remédios. Viver pela fé. É um tema tratado num dos livros de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, em que ele fala viver pela fé. E nesse trecho, o benfeitor discorre sobre o conceito de fé. Mas não o conceito no sentido elitista, intelectual. Conceito no sentido de como entendemos a fé dentro de nós. Porque ter fé, nos diz o benfeitor, interpretando ele, não é somente acreditar, é também. Mas acreditar é uma pequena parcela do sentimento de fé. Nos diz ele que a fé está mais ligada à entrega, confiança. Por quê? Acreditar somente pode nos gerar uma crise. O artista que eu mencionei no início, ele acreditava em Deus. Só que quando ele sofreu um revés, ele não conseguiu ter uma base para entregar a sua dor a Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é: como está a minha fé? Hoje, se a dor bater na minha porta, eu vou ter forças? E a pergunta não é para nos deixar assustados, é para nos renovar. É para nós podermos alicerçar, robustecer a fé. Porque não é fácil. Nós sabemos que não. Um revés financeiro, você perder tudo. Um suicídio na família, uma doença, um câncer, não é fácil. A pessoa que tem fé, ela não se torna indiferente. Muitas vezes sofre até mais, porque se torna mais sensível, só que ela não perde as forças. E é isso que o benfeitor vem nos dizer no seguinte. Primeiro ele faz um apanhado dizendo que fé, viver pela fé, não é apenas, e muito menos, frequentar templos religiosos e executar cultos, rituais, ou até mesmo dar palestras. Porque é instrumento. A palestra, por exemplo, é um instrumento, não é o fim. Não é o fim. Uma coisa é instrumento. Palestra é garfo, é faca. O alimento é o Evangelho. O alimento é o Evangelho, é a fé. Porque dar palestras, se eu basear minha vida espírita, minha vida cristã em fazer palestras, e o dia que a dor bater na minha porta, eu vou ter forças? Eu só estava preocupado em fazer palestra, em alimentar os outros, mas só que eu não estava alimentando a mim mesmo. Não é? E ele diz o seguinte, que fé, isso benfeitor, é antes de tudo ser criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência, em todas. Os dias são ridentes e tranquilos? É uma pergunta. Os dias são ridentes, são tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação, ao equilíbrio. São escuros e tristes? Tormentosos? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos. Olha o que o benfeitor está falando. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos,
de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas das leis divinas. Alguns de vocês podem já ter conhecido alguém que precisou passar por um revés muito grande na vida, e eu aqui vou trazer um que eu passei, embora não seja uma praxe talvez bacana, às vezes, didática, você expor um caso pessoal, mas alguém muito próximo de mim, uma pessoa muito próxima, teve um câncer em fase terminal. Em 6 meses, ela, de uma aparência de 50 anos, ficou com uma aparência de alguém que já tinha 85, 90 anos e faleceu. Só que nesses 6 meses, e quando eu vou falar desses 6 meses, eu não estou dizendo que ela era uma pessoa má, indiferente, fria, mas nesses 6 meses, ela foi a pessoa mais amorosa que nós conhecemos, dela mesma. Ela foi a mais amorosa que ela podia ser nos 6 meses. Foi o período em que ela mais entregou a sua vida e confiou. Se tornou muito mais amável, mais amorosa, perdoou. Em 6 meses ela perdoou 50 anos. Por quê? Talvez, por diversas razões, ela passou por isso, só se nós tivéssemos a ficha reencarnatória para analisar o que aconteceu, mas a questão é a seguinte: ela poderia ter, sim, desenvolvido esse amor, porque o amor não é barrado. Ela poderia ter desenvolvido esse amor e o perdão nos seus 50 anteriores anos. Poderia. Desenvolveu nos últimos 6 meses. Está muito bom. Que bom. Aceitou a doença, encarou, foi justa, digna, mas não deixemos que isso nos ocorra. As experiências da vida estão aí para justamente nos mostrarem. E aí a gente começa a lembrar de várias frases de Jesus, que poderíamos citar aqui várias. Uma delas, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E aqui Jesus não está falando somente do inimigo, aquele teu que bateu no teu carro na esquina. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Nós mesmos. Que Jesus continue a nos abençoar. Agradeço por vocês concederem os seus corações para que eu pudesse compartilhar com vocês todas essas experiências adquiridas em torno da obra espírita, em especial essa obra de Emmanuel, rica, baseada e alicerçada na obra cristã. Muito obrigado.